Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do raciocínio lógico, começando do zero. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou na aula passada. A gente está estudando as equivalências ou as proposições equivalentes, não é? A título de sugestão, eu indico que você vá sempre estudando a matéria de uma forma, digamos, acumulativa, não é? Toda vez que você parar para estudar a aula 3, dê uma olhadinha na aula 1, na aula 2, para você não perder ali o fio da meada. E aí você está sempre relembrando o que você estudou nas aulas anteriores. Então, a gente começou essa parte da lógica das proposições, estudando o que é uma proposição lógica, está lembrado? Tem que ser uma sentença declarativa, não pode ser interrogativa, nem imperativa, nem exclamativa. A gente viu que existem proposições simples e compostas. As compostas são as composições das simples, que são conectadas através dos conectivos lógicos. E aí a gente estudou o sentido lógico de todos os operadores, todos os conectivos. Estudamos a negação, conjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional. A gente viu que é uma tabela verdade, como é que a gente define o valor lógico de uma proposição composta. Vimos que dependendo desse resultado, a proposição composta se classifica em tautologia, contradição ou contingência, está lembrado? Enfim, chegamos até ali e aí inauguramos no final da aula passada o estudo das proposições equivalentes, que consiste em, a partir de uma proposição dada, encontrar no gabarito uma outra proposição que transmita a mesma ideia que aquela, não é? Que diga aquilo que aquela diz, em outras palavras. Como eu falava para vocês aqui no início, o gato bebeu leite, o leite foi bebido pelo gato, não é? E, claro, estou botando uma coisa assim bem óbvia, né, e bem exagerada para vocês entenderem. Então eu diria assim, ó, o gato bebeu leite, assinale abaixo uma proposição equivalente a essa. Aí botaria letra A, o cachorro bebeu leite? Não, isso não diz a mesma coisa. O gato bebeu a água? Não, não diz a mesma coisa. Não é? O leite bebeu o gato? Não, não foi o leite que bebeu o gato. Não é? Aí lá tem, o leite foi bebido pelo gato. E isso diz a mesma coisa. Entenderam? Claro que num exemplo desse, sem conectivos lógicos, a gente faz pelo sentido da frase. A gente processa o que está dito lá, a gente processa cada alternativa e vai escolher aquela que reproduz a ideia. Na lógica dos operadores, não é indicado que você faça isso. Por quê? Porque a gente se confunde muito com os operadores. É se então, é i, é ou. E aí eu falava para vocês, ó, fazer a tabela verdade é prático, mas não é rápido, é trabalhoso. Porque se as proposições forem equivalentes, terão tabelas iguais. Lembra? Então, um caminho seria fazer a tabela. Não é recomendável. O outro caminho seria o texto. Não é recomendável, é perigoso, você pode se atrapalhar. Então, qual é o caminho? Aí eu disse a vocês que existem 4 regras de equivalências que dominam cerca de 99% das questões de equivalências nas provas de concurso público. E a ideia era que você gravasse essas 4 regras, aprendesse primeiro, né, experimentasse, sentisse que elas são de fato equivalentes, e depois na prova você faria um processo de reconhecimento, onde a banca vai dar a proposição que eu quero é essa aqui, ó. E aí você vai identificar qual é a regra, qual das 4, aplica aquela regra, cai na estrutura resposta e procura no gabarito onde ela está. E assim você acerta com tranquilidade. Nem gasta o tempo exigido pelas tabelas e nem corre o risco da confusão causada pelos textos. Tá certo? Aí a gente estudou a primeira regra, que foi a equivalência do condicional. Tá lembrado? Eu disse que tem 2 opções para essa. E eu disse que ia fornecer para vocês umas expressões que sintetizam a regra, não é? E aí, ó, para o condicional eu sugeri como primeira opção o volta negando, né, aquele que você faz o caminho de volta do condicional e negando as proposições. E como segunda opção, nega a primeira ou copia a segunda. Isso aí foi nossa primeira regrinha. A segunda regra foi referente às leis de Morgan, que é para negar um i ou negar um ou. E aí o que é que a gente faz? Como é que a gente gravou? Já foi no finzinho da aula. Troca tudo. Então, se você quer negar A ou B, você bota não A e não B. Se você quer negar P e Q, você bota não P ou não Q. Troca tudo.
O que é P vira não P. O que é I vira OU. E o que é Q vira não Q. Entenderam? Essa é a nossa segunda regrinha. Hoje a gente vai estudar a terceira e a quarta. Depois eu vou trazer aqui algumas questões para vocês verem como é que isso aí vem caindo em concurso para fixar o conteúdo. E aí depois a gente segue com o nosso programa. Tá certo? Quando a gente terminar a parte dessa filosófica, das leis do pensamento, das proposições, argumentos e tudo mais, aí a gente vai corrigir aqui a primeira verificação de aprendizagem que vai ser disponibilizada para vocês no momento. Beleza? Vamos lá então, papel e caneta na mão. Eu já tenho recebido muitas dúvidas de seus concorrentes, né, que estão aí estudando, fazendo curso e mandando as dúvidas para mim, tá certo? Continue mandando, esse é um curso que ele demanda muita dúvida, né? Os alunos estão começando a estudar, não tem muita prática, é natural e é gostoso, porque a gente vai ali se comunicando, como eu disse, às vezes a gente faz amizade pela sua mensagem. Não é de tanto que o aluno manda dúvida, a gente vai ali, todo dia já sabe que fulaninho vai mandar lá a sua dúvida e a gente vai nesse processo aí, tá certo? Vamos lá então? Então vem aqui, ó. A terceira regra é a equivalência da disjunção. A disjunção, você deve estar lembrado, é o ou, não é? Então a gente vai aqui compreender que ideia traduz a ideia de um ou. Olha aqui qual é a estrutura. P ou Q equivale, esse é o símbolo, né, da equivalência, a se não P, então Q. Ou se não Q, então P. E essa regra, gente, é muito fácil de você compreender. Talvez seja uma das mais fáceis. Vê, imagine que eu prometi para você. Eu prometi, sei lá, presunto ou queijo. P, presunto ou queijo. Beleza? Eu lhe prometo. Fique aí, eu vou ali na lanchonete, mas tenha certeza, eu trarei para você presunto ou queijo. Veja, quem garante, quem afirma ou quem declara que trará presunto ou queijo para alguém, aquele alguém já sabe que alguma coisa o cara vai ter que trazer, não é? Ele só não sabe se o cara que prometeu vai trazer só o presunto ou vai trazer só o queijo. Quem sabe até ele traga os dois, não pode? Quem promete presunto ou queijo está dizendo que trará pelo menos um, né? Então basta uma. Lembra do ou? Basta ele trazer uma que ele já terá cumprido lá a sua promessa. Então, para quem foi prometido, fica a dúvida. Meu Deus, será que ele vai trazer só presunto? Será que ele vai trazer só o queijo? Tomara que ele traga os dois, que eu estou com muita fome. Pode ser que ele traga os dois. Mas pode ser que ele traga só o presunto, pode ser que ele traga só o queijo. Em qualquer dessas situações, ele terá cumprido sua promessa. Afinal, a promessa foi, eu trarei presunto ou queijo. Pode ser os dois, pode ser só um, pode ser só outro. Então, quem recebe a promessa não tem certeza se ele trará os dois. Não posso garantir que ele trará presunto e queijo. Não posso garantir que ele trará presunto, porque ele pode trazer só o queijo. Não posso afirmar que ele trará queijo, porque ele pode trazer só o presunto. Agora, uma coisa eu posso garantir. Se ele prometeu que trará presunto ou queijo, se ele não trouxer presunto, aí é certeza que ele traz queijo. É ou não é? Ou se ele não trouxer queijo, é certeza que ele traz presunto. Então, como é que a gente vai guardar? Quem declara uma coisa ou outra, equivale a declarar, se não trouxer uma, então trará a outra. Se não trouxer outra, então trará uma. Olha o esquema no símbolo. Prometeu o quê? Presunto ou queijo. Em outras palavras, se não trouxer o presunto, então trará o queijo. Se não trouxer o queijo, então trará o presunto. Não é? Eu tenho comentado aqui com vocês que a nossa mente, não é, ela nos trai muito nessa matéria. Eu não tenho dúvida de que o que mais atrapalha essa disciplina de raciocínio lógico é o fato de a gente já ter em mente vários processos, né, que estão
errados do ponto de vista da lógica. E aí você vai lembrar das aulas passadas, né? Eu não vou não, então vai. Lembra? Aqui tem 3 dedos. Verdadeiro, tem 3 dedos. Então, essas coisas erradas que estão na nossa mente é que nos atrapalham. Mas não é tudo que está errado. Essa lei exemplifica. Uma criança já entende essa lei. Vamos imaginar que o P é de pirulito e que o Q é de chocolate. Ok? Então eu prometo para uma criança de 3 anos, vou trazer para você no final do dia pirulito ou chocolate. Pirulito ou chocolate. E a criança passa o dia todo na certeza que ganhará pelo menos um, pirulito ou chocolate. Talvez ela não entenda que eu possa até trazer os dois, mas ela está contando com pelo menos um. E quando eu chego em casa, ela olha para minhas mãos e não vê o pirulito, o que é que a criança diz imediatamente? Cadê meu chocolate? Não é? Por quê? Porque ela sabe que quem prometeu pirulito ou chocolate, se não trouxe o pirulito, então trará o chocolate. Se não trouxe o chocolate, então trará o pirulito. Afinal, quem mandou prometer? Percebeu? Então, quando a questão na prova oferecer uma disjunção, portanto, um ou, e você identificar que ele quer a equivalência daquele ou, você vai lembrar da terceira regra. Qual é a expressão que vai lhe fazer lembrar? Se negar uma, então copia a outra. Importante, gente, vocês entenderem que é se negar uma. Qual? Qualquer uma. Se negar o presunto, então garante o queijo. Ou então, se negar o queijo, então garante o presunto. Faz uma ou outra. É óbvio que no gabarito não vai poder aparecer as duas opções, porque elas se equivalem, não é? Então, se ele colocar uma lá, não vai botar a alternativa, não é? Se também colocar a outra, não vai botar a primeira. Vai escolher uma das duas e colocar. O que é que você tem que fazer? Procura. Por acaso no gabarito tem se não P, então Q? Se não presunto, então queijo? Tem. Achou a resposta. Não, tem não. Então, se não queijo, então presunto. Provavelmente ela vai estar lá. Tá certo? Isso é importante vocês perceberem. Importante também vocês não fazerem confusão entre a equivalência do ou, que é o que a gente está estudando neste momento, com a equivalência da negação do ou a própria negação do ou, que é a lei de Morgan. Muita gente tem essa dúvida. Jairo, como é que eu sei que ele quer a equivalência ou ele quer a negação? Você sabe quando você lê o pedido. Veja, qual é a equivalência de? A equivalência de presunto ou queijo? Claro que ele está falando dessa lei que a gente está estudando agora. Agora, olha a diferença. Qual é a negação de presunto ou queijo? Percebeu? Agora ele quer a negação de um ou. Agora é lei de Morgan, que a gente estudou na aula passada. Então é só você ler com atenção que você vai ver qual é a regra. O processo aqui, gente, é assim, ó. Você primeiro identifica que a questão é de equivalência. Não é? Você já sabe, opa, questão de equivalência. É uma das 4 regras que eu estudei. Aí você vai ver qual é a frase. Quando você fizer a representação simbólica, até fica mais claro de você dar o diagnóstico correto. E você vai ver ali qual é das 4 regras que está sendo cobrada naquela questão. Identifiquei que é a equivalência do ou. A terceira regra, aquela do presunto ou queijo. E aí você vê qual é a dinâmica dessa regra. Se negar uma, então copia a outra. E aí você aplica essa regra e procura o gabarito. Entenderam? Vamos aplicar isso no exemplo para ver como é fácil. Vem comigo aqui, ó. Olha aí, ó. Para negar ou para gravar, se negar uma, copia a outra. E aí vocês entendem que aqui, ó, está implícito, não é? Não precisa parecer explícito. Ou então, não é? Se negar uma, então copia a outra. Ou simplesmente, se negar uma, copia a outra. Importantíssimo, gente, vocês observarem isso. Veja. Se o que? Negar. Então o que? Copia a outra.
entendam, quem vai ser esse uma, se vai ser o presunto ou o queijo, você escolhe. Obviamente, quem você pegar para aqui, o outro vai ser a outra, não é? Agora, o que você não escolhe é isso. Tem que ser se negar. Então, copia. Não pode ser se copiar uma, então nega a outra. Veja, quando eu prometo presunto ou queijo, por acaso, se eu trouxer o presunto, então você já pode ter certeza que eu não trarei o queijo? Não. Afinal, eu posso até trazer os dois. Não é verdade? Então, não pode ser se cumprir uma, já não cumprirá a outra. Percebeu? É como se você tivesse assim, ó, vê. O nosso time tem 2 partidas a cumprir. 2. Para a gente se classificar para a final, a gente tem que vencer pelo menos uma. Olha o ou chegando, ó. Pelo menos uma. Basta uma. Basta vencer uma que a gente já está na final. Aí eu pergunto, se nós vencermos a primeira, então você já pode concluir que nós perderemos a segunda? Não, eu posso vencer as duas. O que você tem certeza é que se você não vencer a primeira, então você vai ter que vencer a segunda. Percebeu? Porque a primeira chance você já perdeu. Você já falhou no presunto, não pode mais falhar no queijo. Mas se você já cumpriu e já trouxe o presunto, o que é que o cara que escutou a promessa pode deduzir sobre o queijo? Nada. Ele já trouxe o presunto. Quem sabe ele também traga aqui o queijo. Não é? Então não pode ser se cumprir uma, então falhará na outra. Não. Tem que ser se falhar com uma, então cumprirá a outra. Falhar no sentido de negar. E cumprir no sentido de copiar o que está lá prometido. Tá certo? Veja com exemplo que fica muito mais fácil. Olha aqui, ó. Não brinco ou danço. O primeiro passo é você fazer a representação simbólica, como a gente vinha propondo na aula passada, não é? Não brinco ou danço. Lembre-se que esse símbolo aqui da cantoneira substitui o tio, não é? Pode ser um tio ou uma cantoneira. Ele quer dizer não. Então, não B de brinco ou D de danço. Pronto. Olhando para isso, você já tem certeza que se trata de um ou. É ou não é? Cuidado para vocês não confundirem. Ó. Isso não é uma negação de um ou. A negação de um ou é isso. Ó. Isso é a negação de um ou. Isso que está aqui não é negação de um ou. Isso é um ou, que envolve uma negação e uma proposição afirmativa. Percebeu? Então, isso é, sem dúvida, a terceira regra a que a gente está estudando agora. Então, você vai fazer agora a regra, aplicar a dinâmica. Qual é? Se você negar um lado, então você terá que copiar o outro. Vamos começar escolhendo se negar o lado esquerdo. Quem é que está no lado esquerdo? Não B. Pois bem, se você negar o não B, e aí ficará se B, então você terá que cumprir D. Confira. Se B, então D. Que traduzindo seria, no gabarito, se brinco, então danço. Mas você pode escolher se negar o lado direito, então copia o esquerdo. Quem é que está no lado direito? D. Então, se você negar D, então copie o esquerdo, não B. Se negar o direito, se não D, então copie o esquerdo. Quem está no esquerdo? Isso, não B. Tal qual ele está aqui, você traz para cá. Ok? Se você observar, é claro que isso substitui isso, que isso equivale a isso. Veja, sabe o que é isso? É o volta negando desse. Ó.
Já entendi. É mesmo, realmente. Pronto. Ó. Essas três proposições se equivalem. Ok? Então, esse é o processo, essa é a dinâmica da equivalência do ou. Ok? Quer outro exemplo? Olha aí, ó. Deixa eu apagar aqui para não lhe atrapalhar. Como ou não bebo? Como ou não bebo? Aí você traduz, ó. C de como, o símbolo do ou, e não B de não bebo. Olha aí, está diante de uma equivalência do ou, ok? Equivalência do ou. O que é que faz? Se negar uma, então copia a outra. Esse uma e esse outra você escolhe. Vamos começar escolhendo negar a da esquerda. Quem está na esquerda? C. Então, se você negar C, terá que cumprir o da direita, não B. Então, se negar C, então cumpra não B. Perfeitamente. Agora, também poderia ser, se negar a direita, então cumpra a esquerda. Quem está na direita, não B. Se você negar não B, vai ficar se B, então cumpra a esquerda, então C. Está vendo? Que é a mesma coisa de você fazer, ó, o volta negando aqui. Está vendo? Se fizer o volta negando, dá essa. Se fizer o volta negando aqui, dá essa. Ok? Então fica aí a dinâmica, fica aí o recado. Se a regra cobrada for equivalência do ou, você pensa logo. É o preço, é o presunto ou o queijo. Se negar uma, então copia a outra. Beleza? Muito bem. Quarta regra, olha aqui. A negação do condicional. A negação do condicional. Também é importante vocês não confundirem com a primeira regra. A primeira regra lá do volta negando é equivalência do condicional. É algo que diz a mesma coisa que o condicional. O que a gente está vendo agora é a negação do condicional. É, portanto, algo que diz a negação, o contrário do condicional. Ok? E essa também não é difícil de você entender. Vê, qual é a única situação em que um condicional não acontece? Não ocorre verdadeiramente. Em que ele estaria, de fato, negado na sua promessa. Quando ele parte de V para F. Então, se eu lá aponto um condicional e digo, aquele condicional não deve ocorrer verdadeiramente. Só há um jeito, configurar a partida em verdadeiro e a chegada em falso. Ou seja, é preciso que se cumpra verdadeiramente o antecedente e que não se cumpra o consequente. É preciso que o se ocorra e o então não ocorra. Olhe na representação, como fica fácil. Se é mentira, se P, então Q, é preciso que esse sim se cumpra e esse não. Percebe? Você tem que copiar o primeiro e negar o segundo. Eu me lembro que um exemplo que eu sempre dou sobre essa regra é com um exemplo de quando eu era criança. Você, talvez, onde você mora aí, não sei de onde você assiste a aula, né? Mas aqui no Nordeste, pro lado de cá, tinha uma lenda, né? Uma história aí, quando eu era criança, eu via muito o pessoal mais velho dizer que se você comer manga com leite, então morre. Não é? Não sei se aí na sua terra tinha isso, mas aqui tinha. Aliás, aqui tinha um bocado de coisa, né? Não podia almoçar e depois ir tomar banho, porque se almoçar e tomar banho fica todo troncho. Vê que história, não é? Se está gripado, não pode tomar banho de chuva. E eu ficava pensando, meu irmão, eu estou gripado, eu não posso tomar banho de chuva, mas de chuveiro pode. Não, de chuveiro pode, não pode de chuva. E o corpo sabe de onde vem a água, depois que molha, não é a mesma coisa não. E eu ficava pensando, por que é que não pode comer manga com leite? Aí eu pensava, eu dizia assim para minha avó, ei vó, por que não pode comer? Não sei, meu filho, mas não coma não, senão você morre. Eu disse, ó vó, vem cá, como é que faz sorvete de manga? Não mistura a manga e o leite? Aí ela pensava,
Meu filho, eu não sei não, eu sei que morre, não coma não que morre. Aí um dia eu disse, eu vou tirar isso a limpo, velho. Eu vou tirar isso a limpo. E aí eu peguei uma manga, um copo de leite. Aí disse, ei vó, olha, preste atenção à cena. O que é, meu filho? Vou morrer agora. Menino, não faça isso. E eu peguei a manga, dei aquela mordida na manga. E eu me lembro que eu nem engoli a manga. Eu com a manga na boca, eu tinha que tirar a prova. Eu com a manga na boca, tomei o leite por cima. Para descer junto, já descer matando. Né? E minha avó desesperada, menino, você vai morrer, não faça isso, meu Deus, acuda. Eu disse, está vendo, vó, que não morre? Está vendo que não morre? Aí eu disse para ela, ó, quem sabe aquilo já não era uma aula da negação do condicional. Veio criança, não sabia nem o que era isso. Eu disse, vó, ó, olha para aqui eu falando, vê. Fico ouvindo a minha voz aí, ó. Vó, sabe por que é mentira que se comer manga com leite, então morre? Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu comi manga com leite e não morri. Tá vendo? Se eu comi a manga com leite e não morri, é mentira que se comer, então morre. Tanto é que eu comi e não morri. Né? Depois, já de muitos anos, é que eu vim lendo, aí vi que isso era uma lenda que o pessoal que plantava manga, né, aí percebeu que os filhos dos funcionários estavam roubando as mangas, né, comendo as mangas, e aí para que eles parassem de comer, inventaram a história, porque sabiam que quando chegassem em casa, eles iam tomar leite, né? E aí inventaram que se misturar manga e leite, o cara morre. Aí os pirraia com medo pararam de comer manga. Isso era uma lenda aí que se inventou, tá certo? Mas entenda assim, ó. Se você precisar negar um condicional, o que é que você faz? Lembra do leite da manga. Come o leite e a manga e não morre. Ou seja, copia o primeiro e nega o segundo. A ideia do condicional, gente, é de causa e consequência. Como é que você derruba uma tese de causa e consequência? Quando você provar que a causa existiu e a consequência esperada não. Derrubou a tese. Ok? Então você copia a causa e nega a consequência. Você impõe a causa, verifica que a causa sim ocorreu e a consequência que deveria, não. Entenderam? Olha aqui, ó, para gravar. Copia a primeira e nega a segunda. Vamos ver no exemplo como é que fica. Não é verdade que se almoço, não janto. Não é verdade, isso é o não. O quê? O que é que ele está dizendo que não é verdade? Isso. Ele está negando esta ideia. Se almoço, não janto. Ele está negando isso. Codifique. Represente. Não é verdade, está vendo? O que não é verdade? Isso. Se almoço, então não janto. Está vendo que assim fica fácil de identificar que se trata da negação de um condicional? Não é? Negação de um condicional. O que é que faz? Lembra que é a regra 4. Qual é a dinâmica da regra? Copia a primeira e nega a segunda. Vocês entendem quando eu falo a primeira, eu estou falando do antecedente, não é isso? E quando eu falo a segunda, eu estou falando do consequente. Então, copia a primeira e nega a segunda. Quem é que está na primeira? A. Essa você vai copiar. Ok? Vai copiar o A. Tá vendo? Já está aqui, tá vendo? Depois, I. Agora negue a segunda. Quem é a segunda? Não J. Como é que se nega não J? Negar é trocar. J. Então, como é que fica? Almoço e janto. Percebeu? Olha aí, ó. Não é verdade que se não brinco, durmo. Não é verdade que se não brinco, durmo. Como é a dinâmica? Copia a primeira. Não brinco. E nega a segunda. A segunda é durmo. Não brinco e não durmo. Ok? Então, não é nada muito complicado nem muito difícil. Tem uma observação para fazer sobre isso, mas daqui a pouco, no segundo bloco, eu faço para vocês.